mais uma parábola, e ele deu o tema, né, a parábola do joio, ou algumas versões está a parábola do joio e do trigo. Então, nesse momento, nós vamos meditar. Bem-vindos à série expositiva As Parábolas de Jesus, a parábola do joio e do trigo. Vamos ficar em pé, em reverência às Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Já está aí a ordem onde você tem que abrir, né? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Versículos 24 ao 30. E aí a gente vai ler também o 36 ao 43, que é a explicação da parábola, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 24 até o versículo 30. Todos acharam? Amém? Diz assim, a parábola do joio. E Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, presta atenção, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, não semeou boa semente no seu campo? De onde vem o joio? E ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu, não, porque ao separar os joios, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para serem queimados, mas recolham o trigo no meu celeiro. Agora vamos seguir mais à frente. 36. A explicação da parábola. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando-se dele, seus discípulos disseram, explique a parábola do joio e do campo. E Jesus respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão o seu reino todos os que servem de pedra de tropeço, e os que praticam o mal, e o lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos. Pai, te damos graças pela tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações pela tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Bem, mais uma história que Jesus contou, com o objetivo de ensinar verdades sobre o reino de Deus. E durante essas semanas ficamos meditando sobre as parábolas do reino. Jesus contava, a gente percebeu isso, contava algumas parábolas e alguns entendiam, alguns não entendiam imediatamente. E essa é uma parábola onde Jesus teve que explicar depois o significado de cada situação, de cada personagem ali na história que ele contou. Nós já aprendemos que as parábolas elas são para ensinar algo, e Jesus queria ensinar verdades sobre o reino dos céus. O evangelista Mateus fala sobre isso, o reino dos céus, a todo momento. E a gente precisa ter em mente, no nosso coração também, o que vem a ser esse reino. O reino do céu é o reino onde Jesus Cristo é o Senhor, onde Ele governa, onde Ele é o Senhor de tudo e de todos. Só que, no contexto onde Jesus contou essa parábola, ou as outras 40 parábolas aí, se os homens que estavam contemporâneos de Jesus entendessem, imediatamente eles iam querer matar Jesus. Então Jesus contava
em particular, ele explicava algumas dessas histórias para os seus discípulos em secreto. Essa parábola, como outras que nós já vimos, ela começa no versículo 24. O reino dos céus é semelhante. E Jesus ele faz um alerta ali para os seus ouvintes sobre o reino dos céus. Nós estamos vivendo um tempo também onde as pessoas ainda continuam confusas, como no tempo de Jesus, sem entender o que vem a ser o reino dos céus, sem entender o que é o evangelho de Cristo, sem entender os princípios da palavra de Deus. Então Jesus ele começou a contar esta história, essa parábola que nós vamos meditar. E o objetivo era ensinar também que há uma grande diferença entre você realmente ser alguém que é como o trigo, que a gente vai falar daqui a pouco, alguém que foi realmente transformado, alguém que realmente vivencia a mudança que Cristo veio trazer. A gente sabe que as pessoas que estavam ouvindo não aceitavam, não queriam vivenciar isso. E as pessoas tinham um coração duro. Não é diferente dos dias de hoje. As pessoas dos dias de hoje também continuam com um coração duro. As pessoas também continuam rejeitando a mensagem de Jesus. As pessoas também continuam rejeitando aquilo que Cristo Jesus veio trazer. Os homens que estavam ouvindo essa história não gostavam nada daquilo que Jesus estava falando. E a gente sabe que no nosso país também é assim. As pessoas não gostam do quê? Do que realmente a Bíblia diz. Porque essa parábola, ela é bem clara, a gente vai ver Jesus deixando aqui bem claramente o seu ensino. E quando a gente entende o que Jesus falou, alguns dizem, pastor, mas isso é muito radical. Mas quem falou foi Jesus. As pessoas vivem dizendo, não é bem assim. Deus não é tão bonzinho. Não, ele não é o Papai Noel, como algumas pessoas desenham. Deus é justo. A gente declarou, falou da fidelidade de Deus. Deus é fiel, amém, igreja? Mas Deus também é juiz, não é isso? No dia certo, na hora certa, todos nós estaremos diante do Senhor. E infelizmente, como naqueles dias dos ouvintes dessa história, as pessoas não acreditam e não pensam que esse dia vai chegar. Há pouco tempo a gente meditou sobre a parábola das 10 virgens e nós falamos da importância que Jesus deu de estarmos preparados. Agora, nessa história que Jesus conta aqui, Jesus deixa muito bem claro que existe uma grande diferença entre o joio e o trigo, entre quem realmente não somente tem uma Bíblia ou alguém que se declara evangélico, mas alguém que é realmente transformado pelo poder do evangelho. Essa era a missão de Jesus, esse era o propósito de Jesus, transformar vidas, resgatar o homem, salvar o homem da condenação eterna. E a todos que estão aqui nessa noite, não duvide do que está escrito aqui. O céu é real, os irmãos creem nisso? O inferno também é real. Os irmãos acreditam no céu? Os irmãos acreditam no inferno? Foi a mesma intensidade. Então, Jesus aqui, ele conta essa história para ensinar aqueles homens. E Jesus começa a falar sobre algo que aqueles homens entendiam, porque era um povo agrícola, um povo que entendia de colheita, um povo que entendia de sementes. Quando a gente lê, imediatamente a gente não consegue entender. Quando ele começa no versículo 24 dizendo, olha, contou mais uma vez uma parábola. Mas eu vou nesse momento aqui ir aplicando o significado, e no final a gente vê mais uma vez a explicação de Jesus, tá bom? Mas eu quero falar já de primeira, o que a gente pode entender dessa parábola contada por Jesus? Você que está com a Bíblia aberta, nós estamos com a Bíblia aberta. O trigo é marcado pela exposição da palavra. O joio gosta muito de autoajuda, gosta de diversão na hora da mensagem, né? Uma piada. Mas quem é trigo gosta, tem prazer, é na palavra de Deus. Então, como só tem trigo aqui nessa noite, amém? Bíblia aberta, versículo 25. Eu quero já classificar aqui. O trigo, ele é o povo de Deus. O joio é o quê? É o povo do diabo. Versículo 25. Olha o que está escrito lá. Me ajude aí. Tá? Meu óculos quebrou. Mas essa semana vamos ver se a gente consegue comprar o óculos. Vamos lá. Versículo 25. Como é que está escrito aí?
e retirou-se. Versículo 25 diz isso. Mas enquanto estavam dormindo ali os trabalhadores, veio o inimigo, né, e semeou no meio deles o joio. E aí quando eu classifiquei aqui dizendo, olha, o trigo é o povo de Deus, e o joio é o povo do diabo. Porque se existe o povo de Deus, existe o povo do diabo. Se existe o povo que vai para o céu, existe o povo que vai para o inferno. Se existe o povo que vai estar diante de Deus, existe o povo também que vai perecer no inferno com o diabo e com seus anjos caídos. Os irmãos acreditam nisso? Amém? É verdade isso, não é verdade? Não é história do pastor, não, é história de Jesus. É Jesus falando. Jesus estava falando ali, dizendo, olha, enquanto estavam dormindo, Jesus começou a contar essa história que de primeira as pessoas não entenderam muito bem. Quando Jesus começou a dizer, olha, quando estavam dormindo, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. O joio, a gente vai perceber que ele não dá para você identificar de primeira, quando ele está ali plantado no campo. Não dá para você identificar se ele é joio, se ele é trigo. Nos dias de hoje não dá para você identificar quem é crente e quem não é crente. Estou falando besteira? Porque você sai na rua, sempre fala a mesma coisa. A pessoa tem camisa de crente, tem cara de crente, fala às vezes como crente, mas não vive o que diz a palavra de Deus. Mas não vive aquilo que o Evangelho diz para viver. Ah, pastor, mas isso é muito radical. Não sou eu que sou radical, é Jesus. É Jesus dizendo, o Evangelho é algo para a gente não brincar. O Evangelho é algo sério. O Evangelho é para ser levado a sério. A vida com Deus é para ser levada a sério. E às vezes nós focamos em tudo, e menos naquilo que é o essencial, a essência do Evangelho. Nós fomos chamados por Cristo. Nós andávamos nas trevas, agora nós andamos na luz. Nós éramos cegos, agora nós conseguimos ver. Nós fomos alcançados pela graça. Quantos de nós nessa noite aqui, se não fosse Jesus na sua vida, onde você estaria agora? Quantos estariam mortos hoje? Quantos convites que eu tive na minha vida para conhecer outras alegrias? Ah, vamos ali, vamos nos divertir, vamos viver isso, vamos viver aquilo outro. E se tivesse de repente dito, não, vou lá, ninguém está vendo. Aqui quando Jesus começou a dizer, olha, veio o inimigo e semeou o joio, ali no meio da plantação. Então, quando Jesus falou do campo, a gente vai ver depois a explicação de Jesus, mas na verdade, tudo que a gente precisa entender é que existe, aqui o que Jesus está dizendo é que o trigo é o povo de Deus e o joio é o povo do diabo. Infelizmente, as pessoas, elas estão relativizando tudo nos dias de hoje. A palavra pecado incomoda muito. A palavra viver com Deus incomoda muito. A palavra ser santo incomoda muito. Ser santo é ser separado. Ser santo é viver uma vida diferente. Ser joio é viver a sua vida do seu jeito. Ser joio é vir na igreja e passear. Ser joio é você ter carteirinha de crente e dizer que é crente. Mas ser trigo, ou ser transformado pelo poder do Evangelho, a sua motivação não vai estar nas pessoas, não vai estar naquilo que Deus pode te dar, porque a gente já disse essa semana que Deus já nos deu tudo, que o melhor de Deus não está por vir, já veio, Jesus já veio nessa terra para nos dar vida. Ele não precisa nos dar outra coisa, Ele nos deu a salvação. Quem é trigo já entendeu isso, que tudo que a gente precisa nós já temos. A gente pode viver a vida inteira, né? A gente fica às vezes com desejo, eu quero ter mais dinheiro. Se alguém disser que não quer mais, todos nós queremos. Se você não quiser, todos nós queremos. Mas a gente entende que não é isso. Isso pode melhorar a nossa situação. A gente pode, ao invés de comer amanhã o pão com manteiga, a gente pode colocar um queijo ou colocar outra coisa para incrementar o pão. Mas isso não é essencial. O essencial é viver aquilo que Jesus deixou para cada um de nós. Existe um manual para a felicidade, um manual para se viver a vida que Deus desenhou para nós. E qual é o manual? A palavra de Deus. Sabe, tem gente que diz assim, pastor, mas isso é muito radical. Mais uma vez, eu vou citar uma parte do sermão de Jesus. Eu aprendi muito, irmãos, com essa nossa série sobre as parábolas, porque Jesus, ele era um educador nato. Jesus, ele calculava cada palavra que ele ia dizer. Jesus, ele tinha na mente e pensava exatamente o que ele ia dizer, o significado e como aquilo ia transformar a vida das pessoas.
E eu vou citar mais uma vez um texto que os irmãos conhecem lá do Sermão do Monte, Mateus 7:21, irmãos. Isso é para a gente ficar alerta, porque Jesus disse, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quantos de nós estamos fazendo a vontade do Pai? Quantos vão dizer Senhor? Quantos se acham que são crentes ou pensam que são crentes? Basta você ter uma carteira, basta você dizer que é crente, basta ter uma camisa. Não basta. A gente pode contribuir para o INSS a vida inteira, você pode aposentar ou não. Você pode ser alguém que diz, não, eu sou fiel a Deus. Mas não custa nada, a gente pensa assim, né? A gente teve um momento de dedicação de bens e vidas, é algo que a gente pensa assim, não, se a gente entende que é de Deus, não custa nada. Não é verdade? Agora, o que custa, ou o preço que é para ser pago, é aquele que Jesus diz que quem segue a Ele deve negar-se a si mesmo, carregar a cruz e seguir a Jesus. A cada dia, a cada momento. Jesus, esse ensino aqui, ele deixa muito bem claro aqui, a gente vai entender mais. A diferença do joio e do trigo. Todos estavam no campo, tanto o joio como o trigo. É uma mensagem, quando a gente olha essa parábola, é um desafio para nós, porque nós temos que olhar e falar, não, eu preciso ser trigo a cada dia, a cada momento. Tem muito joio, infelizmente, no mundo inteiro tem muito joio. A minha alegria é olhar aqui, eu estou vendo muito trigo aqui comigo nessa noite, amém? Está cheio de trigo aqui, está cheio de pessoas restauradas pelo poder de Jesus. Qual a diferença do joio e do trigo? Segundo, o trigo possui essência e o joio aparência. Olha só o alerta. Versículo 26, sua Bíblia está aberta aí. Diz lá o seguinte. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Aí Jesus começa a falar, olha, foi no momento da frutificação. Deu para começar a notar a diferença. A gente disse aqui, ó, que o trigo, ele possui essência, o joio, aparência. O joio estava no campo, não dava para identificar que era joio, não dava para identificar que aquilo ali não ia frutificar. Quem passasse no campo ia dizer, ali olha, que coisa linda, maravilhosa. Como tem muita gente que você pode dizer, olha só, fulano, ele é crente, olha que coisa bonita. Ele é um crente, olha o que ele disse, olha o que ela disse, olha o que ele escreveu no Facebook, que versículo bonito. Mas o que a gente pode aplicar para a nossa vida e entender a diferença é que o trigo ele possui essência e não aparência. E infelizmente, nós estamos ao redor do mundo, com muitas pessoas preocupadas com a aparência. Você, ou eu, nós, o mundo inteiro se preocupa muito com a aparência, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar daquilo que eu estou falando? Então eu preciso falar uma frase bonita. No versículo 27, Jesus vai dizer ali que os empregados disseram, de onde vem esse joio? De onde veio esse joio? Jesus vai falar que foi, versículo 28, que foi o inimigo que plantou ali. Foi o inimigo. Foi o inimigo que colocou no meio da plantação. E aqueles homens ali, Jesus contando essa história, eles queriam arrancar o joio. Jesus disse, não, calma. O dono ali da fazenda, do campo, disse, não, peraí. Senão você vai prejudicar aí a colheita, prejudicar o trigo. Isso não parece muito peculiar ou muito particular com o tipo de evangelho que as pessoas vivem hoje? Não, olha, o evangelho que julga, fulano é trigo ou fulano é joio, não é melhor a gente tirar fora, é melhor sair daqui, esse não é convertido não. Quem de nós pode dizer quem é trigo ou quem é joio? Quem de nós? Aqueles homens queriam classificar, dizendo, vamos arrancar, vamos tirar. O dono ali disse, não, foi o inimigo que plantou ali, foi o inimigo que colocou. A gente vai ver depois a explicação que Jesus disse. Por isso que eu disse aqui, ó, o trigo possui essência e o joio aparência. Ele parecia ser trigo. As pessoas viam e diziam, olha, ali no campo, olha, aquilo ali é um trigo, olha que plantação linda. Tem pessoas que parecem crentes, mas não têm a essência do evangelho. O desafio para nós nessa noite, na quarta-feira eu disse isso. Quando nós nos voltamos para a palavra, a gente não vai ter vontade de rir, não é isso? E eu disse
que quando nós olhamos para o que está escrito, porque não é uma palavra para a gente apontar o dedo, é para fazer assim, né? Quando a gente terminar, Senhor, tem misericórdia de mim? E quando a gente pensa sobre isso, nós temos que olhar a nossa vida e dizer, Senhor, eu tenho sido trigo. Senhor, eu tenho vivido como trigo. Senhor, realmente eu tenho frutificado. Senhor, realmente eu tenho sido diferente. Senhor, realmente tem sido, as pessoas têm conseguido enxergar em mim a transformação que o Evangelho produz, os frutos que o Evangelho produz. No mesmo sermão de monte lá que Jesus disse em Mateus 7, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor, lembra? Jesus certa vez, nesse mesmo sermão, Jesus disse, pelos frutos vocês vão conhecer. Quais são os frutos do joio? Quais são os frutos do trigo? Quais são os frutos daqueles que são alcançados pela graça? Amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ah, mas eu sou crente. Não, eu sou crente. Ah, mas eu sou crente, mas não sou bobo. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas eu sou aquilo. Você pode ser assim, assado, ou de qualquer forma. Mas o que nós precisamos ser a cada dia é transformados pelo poder dessa palavra. Não basta dizer que é crente, ou dizer, ah não, quando eu não era crente, eu ia fazer isso. Ah não, porque desse jeito, não, porque dessa maneira. Nós somos desafiados a viver aquilo que Jesus falou aqui, olha, quem é trigo ou quem vive essa realidade, a gente vai ver. Por que quem é trigo possui essência? Que essência é essa? É a essência do Evangelho. A gente ficou durante 4 quartas-feiras falando sobre a essência do Evangelho. Está lá na playlist lá do canal da igreja. Em João 3 tem a essência do Evangelho. Ali está bem claramente qual é a essência do Evangelho. Ah, pastor, mas essa mensagem que Jesus falou não é para a gente ter mais coisa, não é para a gente alcançar mais, não é para a gente ter bens. Você pode ter isso tudo, mas o que vai fazer a diferença? O que vai fazer a diferença se daqui a pouco, hoje é o seu último dia? Se hoje é o meu último dia? O trigo possui essência. Aonde você estiver, no meio de onde você estiver, não importa o que as pessoas estiverem fazendo, se você é trigo, você vai manifestar a essência do Evangelho. Você não vai compactuar com aquilo que é errado, com aquilo que não é de Deus, com aquilo que não edifica, com aquilo que não faz o nome do Senhor ser glorificado. Esses são os frutos do trigo, como eu falei, que são o fruto do Espírito lá, de Gálatas 5. Lá mesmo em Gálatas 5 tem as obras da carne, e a gente pode apontar para aquilo que o trigo manifesta, o que é ódio. Não é isso? Ah, mas me fizeram isso. Ah, mas eu não consigo perdoar. Ah, mas você não sabe o que me fizeram. Eu sei o que Jesus fez por mim, Ele me perdoou. Quantos foram perdoados por Jesus? Daqui a pouco a gente vai estudar uma carta de Filemão. A gente vai aprender muito. Todo dia eu tenho lido essa carta e vejo ali a manifestação do amor de Deus. O amor de Deus é muito maior. A gente fala de amor. Viver o amor é outra história. São outros 500, como as pessoas dizem, né? O dono aí, versículo 29, diz lá, não mexe não, deixa o joio e o trigo juntos aí. Não se mete nisso não. Quantas pessoas às vezes dizem, não, mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que, arranca, não, vamos fazer a justiça. Quais são os frutos na sua vida do Espírito Santo? Você que tem uma semana de crente, um mês de crente, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei quanto tempo você tem, quanto tempo que eu tenho, cada um de nós temos um tempo. Mas esse tempo, ele precisa produzir frutos, frutificar. Esse tempo que nós temos com Deus tem que produzir frutos na vida das pessoas, na nossa família, no nosso lar. Mas nós somos especialistas, e eu já aprendi isso. Na Bíblia, olhando para a vida de Adão, nosso pai Adão, começou, como é que entrou o pecado? Não, foi a mulher, não, foi a serpente. Nós somos especialistas para dar desculpa, mas eu não sou um crente fiel por conta disso,
mas eu não sou um crente legal por causa daquilo, mas eu isso, e às vezes nós passamos a vida inteira dando desculpas para não vivermos a plenitude do Evangelho. E a plenitude do Evangelho está em não se contentar em apenas você sentar na igreja ou você assistir aí através da rede social da igreja. A plenitude do Evangelho está em você acordar e dizer para Deus: Deus, é mais um dia, eu quero viver para a Tua glória hoje. Eu quero, onde eu for, que o Senhor use a minha vida lá, quando eu for no meu cliente, quando eu for na minha família, quando eu for lá visitar alguém, quando eu for na padaria. Senhor, que o Teu nome venha a ser glorificado. Isso é viver a plenitude do Evangelho. É mais um dia para viver, é mais um dia para viver. É mais um dia para glorificar o nome do Senhor. Hoje é mais um dia que Deus nos deu. Sabe o emprego que você tem? Sabe por que eu não estou lá no seu emprego? Sabe por quê? Que a Beth que está ali não está no seu emprego? A Sueli não está no seu emprego? Ou você não está no emprego da Sueli? Cada um tem o seu emprego aqui. Porque Deus nos chamou, cada um aqui, aonde você está, lá onde você trabalha, para você ser um instrumento para a glória de Deus. Não é você ou não sou eu que tenho que dizer: não, eu sou um pastor trigo, né? Eu sou o trigão. Não. Não é os irmãos, a gente bater no peito. É as pessoas identificarem pelos nosso comportamento o quanto que nós somos transformados por esse livro, que não é carochinha, que não é história. Esse livro é a palavra de Deus, é esse livro que transforma a nossa vida, é esse livro que nos muda, é esse livro que nos dá disposição para acordarmos e dizer: Senhor, eu quero viver aquilo que Tu tens. Senhor, eu quero viver a transformação que o Senhor pode fazer. Senhor, eu não quero olhar para a Bíblia e dizer: que lindo, que maravilhoso que Paulo viveu, olha o que Pedro viveu. É a gente acordar e dizer: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para fazer nesse tempo. Como a missionária diz, né? Ela diz o seguinte: Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero dizer para você: não fique de fora daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Está vindo o tempo da colheita. Colheita de quê? De vidas. E infelizmente tem muitas pessoas, se elas não ouvirem a pregação da palavra, se elas não verem o quanto que esse evangelho aqui, o quanto que essa palavra é verdade, elas não vão conhecer. Hoje eu estou aqui pregando, mas amanhã eu não vou estar no seu trabalho. Quem vai pregar é você. Amanhã na sua casa, seu esposo, ele não está aqui, ou sua esposa não está aqui. Quem vai pregar é você. Não precisa você nem abrir a boca. É a medida que você se comporta, que você fala, como você age, porque você é trigo, você é alcançado pela graça do Senhor. Gente, agora é a parte mais forte aí. Aguenta firme. Diz assim, versículo 30. Olha só. O trigo, presta atenção, será colocado no celeiro de Deus, e o joio será lançado e queimado no inferno. Tá, eu vou ler o versículo. Aqui é a aplicação do texto, tá? Agora eu vou ler o versículo 30. Que diz lá: deixe que cresça junto na colheita. No tempo da colheita darei os ceifeiros. Ajuntem primeiro o joio e amarrem nos feixes, para que serem queimados. Mas escolham um trigo, recolham o meu trigo no celeiro, no meu celeiro. Então, eu quero aplicar esse versículo. Como? O trigo será colocado aqui, o fazendeiro diz, no meu celeiro. O trigo será colocado no celeiro de Deus, e o joio será queimado no inferno. Quando a gente pensa sobre isso, e a gente já percebeu Jesus contando essa parábola, essa história, os homens queriam separar, e o dono ali da fazenda disse: não faz isso não, espera. Eu quero que você preste muita atenção, porque enquanto eu li esse versículo e estudava esse versículo, eu pensava nesse momento, porque esse momento é o momento mais importante da mensagem, é o momento mais importante do culto, porque é o momento onde nós estamos diante de sermos confrontados de uma realidade. O joio, na verdade, o trigo será colocado no celeiro de Deus, e o joio será queimado no inferno. A gente tem feito aí, toda a ordem do culto está lá, separando o joio do trigo. Quem vai separar é Deus. E a gente tem falado: olha, você é trigo,
Mas o joio, pastor, não tem um meio termo. Existem algumas teorias que vai ter recuperação, vai ter uma segunda chance. Não. Não é bem assim. A realidade não é essa. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que aos homens, Hebreus 9, 27, está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o que? O juízo. Se é o juízo, é a sentença. Se é a sentença, é culpado ou inocente. Todos nós aqui nessa noite somos pecadores, mas há uma grande diferença. Nós somos pecadores, mas reconhecemos o preço pago na cruz. E quando chegar aquele dia, no momento exato da sentença, porque existe uma sentença de morte dizendo, o pecado, o salário é a morte, a condenação eterna, o inferno. Mas aquele que é trigo, que foi alcançado pela graça do Senhor, que vive a plenitude daquilo que o Senhor Jesus deixou, não sou eu que diz, é a palavra de Deus, é o que Jesus ensinou. Esse naquele momento da sentença que está lá, está condenado, né? Vai para o inferno, essa sentença. Existe uma coisa que vai mudar muito. A sentença é essa. Só que no momento de ser cobrado, do Sidney, do Ivan, de mim, de cada um aqui, não vou falar todos os nomes, de cada um, na hora da sentença vai dizer, não, é pecador sim, mas o preço foi pago na cruz por ele. Esse aí foi alcançado, esse aí é trigo, esse aí foi transformado, esse aí foi resgatado, esse aí foi mudado, esse aí viveu uma nova vida, esse aí não brincou de ser crente, esse aí foi transformado e não é crente não. Eu tenho aprendido a não gostar de crente não. Sabe por quê? Crente, todo mundo é crente, né? A Bíblia diz que até o diabo é crente. Diz assim lá em Tiago, né? Olha, os demônios creem, até estremecem. Agora, crente, pode estar na igreja, pode estar em casa, pode estar em qualquer coisa, não tem um temor a Deus, é joio, não é isso? Que a gente tem que entender que crente qualquer um pode ser, em qualquer coisa. Você pode crer na vaca, você pode crer num cavalo, você pode crer numa formiga. Agora o desafio para todos nós, e o que o Senhor nos chama nessa noite, é sermos cristãos. Porque quem é cristão, ele busca andar como Cristo andou. Ele busca viver como Cristo viveu. Ele busca evidenciar aquilo que Jesus ensinou. Então, irmão, quando alguém disser para você assim, você é crente, eu tenho mudado esse hábito. Não, crente não. Não, mas você não é pastor? Não, crente não, eu sou cristão. Mas qual a diferença? Um cristão, ele sabe quem ele é. Um crente, todo mundo é. E aí eu já tive essa conversa com alguém. Eu tive a oportunidade de explicar, né? Crente é uma coisa, cristão é outra. Cristão, lá em Atos 11, diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Esse nome não foi Jesus que inventou, foi as pessoas que falaram, olha, eles são cristãos, porque se pareciam com Cristo. Viviam como Cristo. Viviam aquilo que o Senhor ensinou. Então o nosso desafio como trigos é não sermos crentes não, irmãos. É sermos cristãos. Que entendem quem nós de fato somos. A nossa identidade. Crente, ele não tem dificuldade de dizer, pastor, mas essa palavra, pastor, crente, dá uma palavra de vitória. Crente gosta disso. Cristão gosta de olhar para a Bíblia e dizer, o que esse texto tem a ver com a minha vida? E o que esse texto de hoje, que Jesus contou, não é para a gente pensar em quem não veio, você que está assistindo também aí, é para, mas aquela pessoa ali, né? Não, pense em você. Quando eu estava estudando, eu estava pensando em mim antes de pregar para você, porque antes de pregar, eu tenho que pregar para mim. E aí, a explicação de toda essa parábola, a gente já leu aí. Versículo 36, não é isso? Dá uma olhadinha lá. O finalzinho, versículo 43, diz assim, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quantos ouviram a voz de Deus? Versículo 36, só para a gente entender. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram, Jesus, eu não estou entendendo, o que é isso? Que papo é esse de joio, de trigo, de celeiro, eu não estou entendendo nada, Jesus. Vou ensinar para vocês, tá bom? Versículo 37, Jesus disse, quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem?
Quem é o Filho do Homem? Jesus. Versículo 38, Jesus vai dizer o seguinte: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Está no versículo 38. Versículo 39, quem semeou o joio foi o maligno. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Versículo 40, assim como o joio é lançado no fogo, quem não é trigo convertido também vai ser lançado no fogo. Que fogo é esse? Versículo 41, os anjos de Deus vão afastar ali o joio para ser queimado. 42, na fornalha, no inferno, terá o quê? Choro e ranger de dentes. Olha só, dá para fazer piada com isso agora? Dá para fazer piada? Não dá. Não dá, não é verdade? Versículo 43, os justos resplandecerão como a luz do sol. E aí Jesus conclui dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Meus irmãos, para a gente, meu amado, minha amada, para a gente concluir essa palavra, aquilo que Jesus ensinou nessa parábola aqui, Jesus, ele explica para os discípulos, e ele vai colocando cada situação ali, né? Cada personagem o trigo, vai explicando tudo. E aí eu quero concluir olhando para o que Jesus disse e dizer para cada um de nós: chegou a hora, chegou o momento da gente realmente vivermos como a vida que o Senhor quer que você viva, não que o pastor viva. Eu te pergunto, você está vivendo a vida que Deus projetou para você? Você está vivendo da forma que Deus projetou para você? É assim, é desse jeito mesmo? Acordando mais um dia, né? A gente preocupado com tudo, e menos com aquilo que Deus tem para nós. Preocupado com amanhã, não sei. Depois da manhã também não sei. Mas hoje é o dia para glorificar o nome do Senhor. Amanhã, quando acordar, não sei a tua conta da terça, mas já acorde agradecendo a Deus, falando: Senhor, obrigado porque eu sou trigo, porque eu fui transformado, porque eu fui resgatado, porque se não fosse Cristo na minha vida, na sua vida, muitos de nós não estaríamos vivos. Nós estamos vivos hoje para que nós possamos viver para a glória de Deus. E aí? Como que nós vamos terminar? Será que não chegou a hora de dizer para Deus: Deus, eu quero frutificar. Senhor, eu quero ser aquele que vai dar frutos. Senhor, eu quero que vidas possam ser alcançadas. Essa história que Jesus contou, essa parábola, Jesus explicou e foi muito direto. E ela nos faz pensar. O número de evangélicos que tem no Brasil, o número de pessoas que tem evangélicos ao redor do mundo. Quantos são joios? Quantos são trigos? Eu não tenho, como eu disse, nenhum ser humano, ninguém que está aqui dentro, nenhum ser humano no mundo é capaz de dizer quem é joio e quem é trigo. Somente o Senhor, somente o dono do campo. A gente não tem condições, mas Ele sabe. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus, os bons, tudo que nós fazemos, tudo que você faz, tudo que eu faço. E a gente precisa voltar para casa, ir para a nossa casa, dizendo para Deus: Deus, eu quero viver a cada dia como trigo, a cada dia, para frutificar para a glória do Senhor. Se está faltando amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se está faltando algum fruto do Espírito, ore ao Senhor, peça ao Senhor, que Ele vai te dar forças para vivenciar isso, vivenciar essa palavra. O que está faltando? Para que a obra de Cristo seja completa na sua vida. E eu quero terminar citando Paulo. Ele dizendo aos Filipenses, lá em Filipenses capítulo 1, ele dizendo: olha, aquele que começou a boa obra no Hugo, na sua esposa, na Sula, aquele que começou a boa obra na Eliane, na Eliana, na Lúcia, na Lucimar, na Maria José, em cada um aqui, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. E aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai completar em Cristo Jesus. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?
Vamos ficar em pé, irmãos. Trigos abençoados. Vamos encerrar a nossa celebração.